Pessoal, vamos iniciar então, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Lenz, antes dele começar a apresentação da live, tá bom? Só um minutinho. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar então. Bom, vou falar um pouquinho então do Dr. Lenz antes de começar a apresentação, a live, tá? Então, o Dr. Lenz, o nome do Dr. Lenz Alberto Alves Cabral, né, doutor? Dr. Lenz aí é especialista em medicina do trabalho pela ANANT-AMB. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele é especialista em ergonomia com pós-graduação lato sensu pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O Dr. Lenz é professor em vários cursos brasileiros de pós-graduação em medicina do trabalho, engenharia de segurança e perícias médicas também, né? Ele é autor do livro Abre a CAT, que atualmente está na 6ª edição, Limbo Trabalhista e Ergonomia Integral. Tá? Então, ele é autor desses 3 livros, né, doutor? Correto? Isso. Tá? Ele é coordenador pedagógico e professor do curso de Ergonomia Aplicada ao Trabalho pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Tá? Ele foi coordenador de PSMCSO, gestor de saúde ocupacional e ergonomia em grandes corporações brasileiras. Tá? É diretor da ProErgon, empresa prestadora de serviços na área de gestão em segurança e saúde do trabalhador e ergonomia, tá? Para grandes empresas no Brasil. Doutor Lenz, então eu fiz uma breve apresentação aí. Então nós vamos iniciar a live de hoje, a webinar Abre a CAT, tá? Caracterização dos mais complexos casos de acidente do trabalho. Então, agora eu passo a palavra para o senhor para conduzir a live, tá? E uma excelente apresentação para o senhor e um ótimo aproveitamento a todos. Fica à vontade. Obrigado, Anderson. Bom, está me ouvindo bem? Está tudo ok o som? Tudo ok. O som está ótimo, tá? Está ótimo o som, senhor. Pode dar continuidade. Tá. Vamos lá. Eu vou exibir a primeira tela aqui. Vamos ver que... Está todo mundo vendo a tela em tamanho grande, cheio, full aí, né, Anderson? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Podemos começar? Pode começar. Então, vamos lá. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos aí. Nós estamos com quase 300 inscritos, o Rafael está informando aí para nós, né? E é um assunto realmente que interessa muito a gente. Mas hoje, antes de qualquer coisa, o nosso encontro tem como base um agradecimento. Muito obrigado. Em meu nome e em nome da editora também, nós estamos vendo aí 10 anos, na verdade nós estamos indo para 11 anos do livro Abre a CAT, que vai fazer agora em outubro ou novembro, e 10 anos nós estamos na 6ª edição aqui, nós fotografamos todas as edições anteriores, né? Um livro que, dos meus livros, talvez um livro que é mais acessado, é mais procurado, as pessoas ligam quando tem para discutir caso, para concordar, para discordar, para discutir, enfim, é o livro assim que mais fomenta bate-papo, né? Esse bate-papo tão bom na nossa área. Primeiro, eu queria agradecer aqueles que nos prestigiaram, adquiriram o nosso livro, divulgaram, né, nesses anos todos, que sem vocês nós não estaríamos aqui 10 anos com esse livro na 6ª edição. Então, em primeiro lugar, o meu muito obrigado de coração a todos que nos prestigiaram. Bom, o assunto de hoje, nós vamos falar de acidente do trabalho e eu acredito que nós vamos chegar no final do nosso encontro
assim, um grande número de dúvidas resolvidas, né? Mas a gente sabe que isso não é bem assim. A gente, quando acha que está tudo resolvido, até segunda de manhã, até o primeiro acidente, quando chega na corporação, nós vamos perceber que nós não estávamos tão preparados assim, que é algo realmente muito complexo. Olha só, nós vamos começar assim, acidente do trabalho. Nós temos que pensar que o trabalho é uma relação tripartite, onde nós temos o empregador, empregado e o governo, com todas as suas vertentes. Hoje, nós não vamos detalhar os representantes legais de cada um, do trabalhador, empregador, com seus respectivos sindicatos, e todos os representantes legais do governo. Mas o que interessa para nós, para o nosso debate de hoje? Hoje nós vamos focar em SESMIT, que é uma responsabilidade da empresa. Vamos focar do lado do governo o INSS e a Justiça do Trabalho. Esses três atores sociais aqui, nós vamos basear todo o nosso debate em cima deles. Olha só, nós sabemos que quando nós falamos assim, isso é do trabalho, não é do trabalho, né? Tem nexo, não tem nexo, a gente pergunta assim, mas qual dos nexos? Né? Isso aqui foi objeto de estudo quando então do meu mestrado, né? E a gente percebe o seguinte, nós não estamos falando da mesma coisa. O nexo estabelecido pelo SESMIT, pelo INSS e pela Justiça do Trabalho. Na verdade, quando nós temos o SESMIT, olha só, pelo resultado de cada um, nós começamos a entender isso. Primeiro, o SESMIT, ele avalia um acidente de trabalho. Quando ele conclui, a conclusão dele é binária, é qualitativa. É sim ou não. É do trabalho, ele registra a CAT, abre a CAT. Se não é do trabalho, não abre a CAT. Já o INSS também é qualitativo, é sim ou não. Se é sim, ele concede um benefício de natureza acidentária. Se é não, é um benefício de natureza não acidentária. A Justiça do Trabalho, por sua vez, já é algo bem diferente, porque para ela o nexo não é qualitativo, ele apresenta um caráter quantitativo, ou seja, o juiz, quando profere a sua sentença, ele vai de improcedente ação até um máximo de valor de dano para reparar, de valor indenizatório, de quanto indenizatório, para reparar um dano, passando por valores intermediários. Ou seja, a conclusão na Justiça do Trabalho, ela é quantitativa, ela não é só sim ou não. Se não for do trabalho, naturalmente isso nem vai passar mais pelo trabalho, vai voltar, seja na esfera civil ou criminal, enfim, né, do trabalho, não é. Agora, quando ainda vai ter que ver se existe dano, se existe culpa, ele vai avaliar, além de outros fatores pedagógicos, tamanho do bolso do empregador, enfim, os outros critérios que não cabem a gente discutir aqui hoje, mas aí vem o quantum indenizatório, ou seja, a conclusão do juiz, ela não é apenas sim ou não, ela é quantitativa. Então, são três nexos que são diferentes, o que a gente imaginava que fossem a mesma coisa. Olha só, quando nós olhamos para esses três atores sociais, nós entendemos assim, nós temos SESMIT, Justiça do Trabalho e INSS. Nós temos uma lei que é um pano, como eu fiz questão de colocar isso aqui, é um pano de fundo que vale tanto para o SESMIT, para a Previdência e para a Justiça do Trabalho. Certo? É a Lei 8213, afinal, a lei de benefícios do INSS. Né? Agora, o SESMIT, ele se baseia nas normas regulamentadoras. Essa aqui é a outra referência dele. Já o INSS, nós sabemos que o INSS é complicado, o perito sair do INSS, visitar um posto de trabalho. Então, desde a Instrução Normativa 31, com que cristalizou, que o perito não faz isso mais, ir à empresa. Isso é pelo Brasil todo. Ele concede o benefício de acordo com os nexos da Instrução Normativa 31, que é um nexo, a gente diz, individual, profissional e o ENETEP, certo? Olha, ele baseia em outro texto legal, a Instrução Normativa 31. Já na Justiça do Trabalho,
o juiz vai olhar se ocorreu dano e se ocorreu culpa com base no Código Civil. Então, são três atores sociais. Quando a gente fala, a gente vê muita briga entre a opinião de um ator social do SESMIT, com o INSS, com Justiça do Trabalho, e etc. Às vezes, nós estamos discutindo por coisas diferentes. O conceito é diferente. Nós dizemos assim, hoje, nós vamos avaliar, atenção, somente o nexo feito pelo SESMIT. Ou seja, no final, se abre a CAT ou não abre a CAT. Nós não vamos considerar os elementos, os textos em que se baseia o INSS ou a Justiça do Trabalho. Hoje nós vamos avaliar simplesmente o SESMIT. Ou seja, nós estamos avaliando um nexo qualitativo para dizer é do trabalho ou não é, se é abre a CAT, se não é, não abre a CAT. Portanto, quem quiser, gente, ler com uma leitura complementar, eu tenho um artigo, a pluralidade do nexo causal. Esse artigo está aí, quem quiser anotar e baixar, ele está na web, né? É um artigo que nós temos assim, a felicidade de ter muitas citações, esse artigo nosso, né? Ele está em português também, é um artigo muito interessante. E eu acredito que quem lê vai se beneficiar muito, porque nós não podemos abordar ele aqui com detalhe. O nosso tempo não permite isso. Muito bem. Nós temos que entender, quando você estabelece um nexo, se algo é ou não é do trabalho, quais são os desdobramentos? Eu acho que para nós, vamos dizer assim, operadores responsáveis pela saúde e segurança do trabalhador, né? Nós, gestores dessa área, nós temos que pensar, toda vez que um evento ele é considerado como sendo do trabalho, ora, nós sabemos que, em primeiro lugar, esse afastamento, quando passa do 15º dia, na suspensão de contrato, como assim chamado, no direito do trabalho, o fundo de garantia é depositado e o artigo 118 da Lei 82.3 estabelece 12 meses de estabilidade para esse trabalhador. Se você não caracteriza, você tirou de saída esses dois benefícios desse trabalhador. Agora, a gente chama atenção que tem vários outros desdobramentos. Esses dois são apenas aqueles de leitura imediata. Olha só. Para a gente contextualizar bem o que nós vamos falar hoje, gente, nós dizemos que acidente, nós temos dois tipos. Nós temos um acidente chamado acidente tipo ou típico e a doença ocupacional, né? O que é a diferença de um para o outro? Se os dois geram o mesmo tipo de benefício, enfim, é tudo igual. A diferença é que o acidente típico ele tem uma característica de subitaneidade. Ele tem, geralmente, data, local e hora de ocorrência. Caiu, quebrou, caiu, escoriou, caiu, cortou, bateu, cortou. É de imediato o dano. E a doença ocupacional, ela se manifesta de modo insidioso, lento, ao longo de meses, anos. Essa é a diferença. Bom, hoje nós vamos ver apenas o acidente típico, ou seja, nós vamos abordar o subtipo típico, ou estrito sensu, assim chamado, e o acidente de trajeto. Esses dois só que nós vamos abordar. E quando a gente olha para isso, então nós vamos falar o nexo estabelecido pelo SESMIT e do acidente típico, apenas o que nós vamos discutir hoje. Eu gosto de mostrar essa imagem aqui, porque ela compõe, ela contextualiza tudo que a gente vai falar em sinistralidade acidentária na área trabalhista, né? Olha só, o acidente típico, nós podemos dividir a sinistralidade nossa em décadas, né? Nós, partindo da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, nós temos aí acidente típico, PAIR, LERDOR, transtornos mentais, assédio moral. Hoje, nós vamos falar apenas do acidente típico da primeira geração, que, de acordo com a complexidade crescente, ele é o mais simples de todos. Quer dizer, imagina o resto para cima.
E eu deixo aqui um convite, depois vamos ver a nossa live de hoje, se o pessoal vai gostar, como é que vai ser. De repente, a gente pode marcar uma segunda para falar de doenças ocupacionais, o que será um prazer também. Mas hoje nós vamos falar só de acidente típico da primeira geração. Olha só, então vamos circunscrever. Nós vamos falar acidente típico e trajeto e pelo SESMIT. Nós não vamos falar de doença ocupacional, doença profissional e os nexos estabelecidos pelo INSS e pela Justiça do Trabalho. Repetindo, acidente típico, que nós vamos falar, e abordado pelo SESMIT. Certo? Está aqui. Vamos circunscrever o nosso ambiente de hoje. Olha só, eu gostaria de começar por aqui, porque isso aqui vai fazer uma grande diferença. Nós temos um histórico da nossa legislação trabalhista, que a Lei 8213 é quem parametriza essa caracterização dos acidentes de trabalho, além de ser a lei de benefícios previdenciários. Olha só, ela surgiu de um primeiro decreto que ocorreu em 1919, que tinha um conceito parecido com o acidente de trabalho de hoje. Mas eu peço a vocês agora muita atenção. Ela tinha 2 itens que não mais existem aqui para nós. Só um minutinho. Ela tinha 2 itens que não existem aqui para nós. Olha só, primeiro delas, para ser acidente do trabalho, o trabalho tinha que ser uma causa única. Ele era o único causador. Hoje nós sabemos, nós vamos ver mais na frente, que a concausa, a introdução da concausa mudou isso. E um outro fator que tinha que ser resultado de uma ação involuntária. Isso nesse decreto de 19. Na nossa lei, que é a partir de 1991, que é vigente até hoje, não se fala mais em causa única e motivação involuntária ou voluntária. Eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque lá na frente eu vou recuperar isso aqui. Vocês se lembram quando nós falamos atrás da questão da voluntariedade? Nós vamos falar disso aqui. Olha só, aqui está o texto do artigo 19 que define o que é um acidente de trabalho. Mas eu não vou perder tempo em ler isso aqui, eu vou fazer de uma maneira mais simples. O que está escrito nesse parágrafo, nós vamos ler em 3 partes agora. O artigo 19, a definição de acidente de trabalho, ele estabelece 3 núcleos. O primeiro é assim, que para ser acidente de trabalho tem que ser pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ponto. Ele diz isso aqui para nós. O segundo, tem que ter uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E o terceiro, tem que ter uma incapacidade para o trabalho, nem que seja temporária, podendo até chegar no limite máximo, a morte, mas tem que ter uma incapacidade, nem que seja temporária. Esses 3 itens que estão escritos nesse artigo 19, que a gente pode resumir da seguinte maneira. Ora, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, é o fator subordinação. Ele tem que estar subordinado. Se não tiver, não é acidente do trabalho. Segundo, tem que ter um dano, uma lesão ou disfunção, que ele diz uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E tem que ter uma capacidade funcional, tem que ter comprometido, que pode ser um mínimo, uma incapacidade temporária, ou no máximo a morte. Isso é o que está escrito no texto. Daí, isso há muitos anos, baseado nesses itens da lei, baseado na literatura e tudo mais, nós acabamos chegando na equação do nexo causal. Que, gente, não tem nada de novo essa equação do nexo causal. Ela é uma coisa muito simples. Na verdade, é tudo aquilo que nós fazemos, só que de uma maneira organizada, sistematizada, para você nunca se esquecer de nada. Ela nos ajuda, né? Eu gosto de dizer, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar isso aqui. Hoje, a nossa equação do nexo causal, sendo ensinada pelo doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, que adotou a nossa equação no seu livro, de indenizações por acidentes do trabalho. Olha, gente, quem não leu isso aqui, do doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, eu acho que está incompleto, né? Na nossa área,
todos nós, profissionais, temos que ler esse trabalho do Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira. É uma referência, né, realmente na área de... É um doutrinador do direito do trabalho. Eu acho que tem que ler. E nós tivemos muita honra dele inserir a equação no livro dele. Para nós não é só um orgulho, é sinal de que as duas partes, uma precisa da outra. O tanto que eu aprendi com o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, com as suas publicações, né, a gente percebe que o direito e a saúde ocupacional andam juntas. Todos os conceitos nossos, ele tem um fulcro único baseado em conceito técnico legal. Ou seja, ele não pode só ser técnico, ele tem que ter um fundo legal. Como não pode ser só legal? Esses dois se somam e dão um conhecimento transprofissional, né? Então, e isso para nós não só nos orgulha, mas só nos confirma que nós temos, cada dia que passa, a trabalhar mais juntos, né? O setor, a Justiça do Trabalho, com o setor técnico, os responsáveis por SST. Muito bem. E o que é essa equação do nexo causal? Gente, isso é a coisa mais simples do mundo, não tem nada de complicação. Eu dei um exemplo aqui simples. Você tem um corte na mão decorrente de trauma, produzido pela própria faca quando desossava o frango, com realização de sutura e afastamento por 7 dias. Pensa só, o operador, trabalhador está lá, bate a faca contra a mão e corta o dedo. Olha, essa relação entre o trabalho e o acidente. Ele estava subordinado, trabalhando com uma faca, bateu a faca contra a mão, gerou um acidente que nós chamamos de evento indesejável. Melhor conceito que existe de acidente para nós. Muito bem. Esse acidente gerou uma lesão. Ora, essa lesão gerada gerou, no caso não foi distúrbio, foi uma lesão, essa lesão levou a uma incapacidade laboral. Nós percebemos que o nexo pendurado em toda essa estrutura aqui, qualquer lugar que você romper esse nexo, seja entre o trabalho, acidente, lesão, incapacidade, ele vai desabar, ele vai cair. E é o resultado, nós olhamos para a ocorrência acidente e vamos avaliar a plausibilidade, se é plausível isso que o trabalhador está contando para nós. Esse é o nosso trabalho. Olha só, assim, o primeiro nexo entre o trabalho e o acidente, ele é feito, nós chamamos de nexo etiológico, ele geralmente é feito pela engenharia de segurança. A medicina do trabalho pode fazer? Pode. A gente vê situações em empresas que o médico tem que se desdobrar um pouquinho mais e que é tão comum ele também investigar. Nós temos entre o acidente e a lesão e incapacidade, são os nexos nosológico, doença, né? E o nexo funcional, a funcionalidade, se ele está apto para o trabalho ou se não está. Esse aqui é um ato médico, né, pela medicina do trabalho. A gente chama atenção assim, olha só, se os três, o critério de positividade, se os três estão positivos, o nexo etiológico, nosológico, funcional, está feito o nexo causal do acidente, não há o que se discutir. De um modo geral, basta que um seja negativo para que desabe isso aqui e o nexo seja também, o nexo final seja negativo e não seja caracterizado como acidente do trabalho, certo? Ou seja, qualquer um desses três nexos aqui que romper, isso aqui, essa ligação, esse elo cai e o nexo é desfeito. Olha só, vamos estudar um por um de cada vez para a gente ter uma noção. O que chama a atenção nossa aqui, o nexo etiológico, esse que é feito geralmente pela engenharia de segurança, é um nexo fundamental. Quando ele rompe aqui, para baixo, tudo pode acontecer, mas será tudo negativo. Quando ele é negativo, tudo será negativo. É o nexo entre o trabalho e o acidente. Olha só, e a gente tem dificuldade. Na nossa equação do nexo causal, se você condicionar o seu raciocínio a somente dois fatores, você vai concluir muito facilmente se esse nexo etiológico é negativo ou positivo, que são os fatores subordinação ou o fator exterior.
que é esse fator exterior? Olha só, nós temos, gente, exterior em relação ao corpo, né? Ele tem que ter um fator, porque se o trabalhador está lá trabalhando, o que está exterior ao corpo dele pertence ao ambiente laboral, né? Então não pode ser algo interno dele, tem que ser algo de fora do corpo. E para isso nós temos aí vários textos normativas que organizam isso aqui. Por exemplo, a NBR nossa, né, 1480, fala que agente causador é uma coisa, substância, energia ou movimento do corpo, etc, etc e tal. Produto químico, faca, buraco, etc. Na CAT, quando a gente olha o campo 42, ele cita o agente causador e pode ser lá uma prensa, uma injetora de plástico, benzeno, sílica, ruído, salmonela, agente biológico, e vai por aí afora. Então, isso para nós é muito bem conhecido. Ou seja, ele é fundamental. Por exemplo, olha o corte no braço direito decorrente de trauma, produzido pela prova quando desossava pernil, etc. e tal. Nós temos aqui o fator exterior, faca, facilmente percebido por nós. Nós até chamamos atenção. Você tem que ter fator exterior, porque se você não tiver nada para escrever no agente causador na CAT, você não tem como registrar. Você tem que ter um agente causador. Outro exemplo. Agora, olha só. AVC ocorrido durante o trabalho. Um trabalhador estava trabalhando, 62, teve uma morte súbita. Olha, gente, os casos, todos que nós temos aqui, são casos reais do dia a dia. Às vezes a gente muda um pouco para dificultar, não conhecer, não expor, né, as partes envolvidas, troca se é homem, nós dizemos que é mulher, é empresa do tipo tal, enfim, nós mudamos alguma coisa para proteger, para garantir a privacidade. Mas são fatos realmente ocorridos. Então, teve um AVC. Ora, é um evento que teve data, hora e local. Muito bem. Eu coloquei uma observação aqui embaixo que a avaliação ergonômica não detectou sobrecarga no trabalho organizacional psicossocial. Ou seja, ninguém deu um susto, passou raiva. Não, assim, era um dia atípico, não era alta sazonalidade. Ele estava trabalhando, teve um AVC e faleceu. Muito bem. Como nós não temos fator exterior, embora ocorreu com data, hora e local definido, isso não é um acidente do trabalho. Falta o fator exterior. Vamos para frente. Outra situação, um homem de 63 anos é vítima de derrame, parecido com o quase anterior, decorrente de aneurisma, seguido de queda e corte no braço direito, e ele recebeu 2 pontos no braço, 1 ponto no braço. Olha só. E a mesma coisa, a avaliação ergonômica não achou qualquer problema organizacional psicossocial. Gente, nós temos um homem que teve um AVC e caiu e bateu o braço e recebeu 1 ponto. Eu não posso ignorar o acidente de trabalho dele e não posso ignorar o AVC, o derrame que ele teve. Olha só, nós temos 2 eventos, os 2 encadeados entre si, o primeiro gerando o segundo. Nós temos lá o primeiro, que é um AVC, que nós não temos fator exterior. Ele tinha um aneurisma, um fator interior, que levou a ter o AVC e se encontra em coma. Mas ele bateu o braço e teve um corte e recebeu 1 ponto. Olha só, eu não posso ignorar isso também. Olha como é importante nós separarmos. Esse trabalhador, eu vou registrar a CAT dele com um ferimento no braço, mas atenção, o benefício, a causa que ele está afastado não é pelo dedo, é pela condição do coma produzido pelo AVC. Moral da história, nós temos 2 eventos acontecendo, não está correto também. Pensa, se esse indivíduo falecer ou passar muito tempo afastado, ele não pode onerar essa empresa afastado como um evento acidentário, ou seja, isso vai impactar em direitos trabalhistas legítimos que ele não tem, porque não aconteceu no trabalho, ele está em coma, não é por isso. Ele vai impactar no FAP dessa empresa. Imagina se esse indivíduo permanecer muito tempo afastado, aposentar por isso, ou vier a falecer. Isso aí, nós sabemos quando nós temos
aposentadoria por invalidez ou morte, o impacto no FAP é altíssimo. Isso gera um impacto muito grande no seguro-acidente de trabalho da empresa e que não está correto, né? Vai gerar travas quando ele tem benefício, ele vai perder benefícios, enfim, a empresa vai perder benefícios. Quer dizer, nós temos que analisar separadamente o AVC, que não é do trabalho, não tem fator exterior, e o corte do braço, sim, é um acidente sem afastamento. Ou, no máximo, um afastamento menor do que 15 dias, ou seja, que não gera impacto no FAP dessa empresa. Olha só, uma crise, da mesma forma, uma crise epiléptica com afastamento de um dia, o indivíduo teve a crise, foi internado, ficou um dia, voltou. Isso não é acidente de trabalho, embora tenha hora, local, né, e definido data, hora e local, não é acidente de trabalho. Agora, observa só, morte após queda do andaime decorrente de crise epiléptica. Mais uma vez, nós temos dois fatores aqui. O indivíduo teve uma crise epiléptica, que aconteceu no trabalho, mas não é acidente de trabalho. Só que ele caiu do andaime e morreu. Nós temos aí um fator exterior, o fator altura, né, o risco. Mesma coisa, amputação de membro decorrente de inserir o braço na esteira em movimento com uma crise epiléptica. Ou seja, a crise epiléptica não é um acidente, mas o acidente com o braço, sim, isso é um acidente. E ainda mais, um suicídio de um bancário com um tiro no peito dentro da empresa em local horário de trabalho. Isso é um fato real de cliente nosso. Olha, gente, eu gostaria de... Isso aqui às vezes assusta para quem vê. Olha, eu não consigo conceber que suicídio seja um acidente de trabalho. Vocês se lembram quando nós falamos lá atrás que a Lei 8213, de 91, a versão de 19, ela tinha dois fatores. A concausa, ela exigia que fosse causa única e que fosse consequência de ato involuntário. Isso não existe mais. Nós não questionamos se foi voluntário ou involuntário. Nós chamamos a atenção que o fato, mais um detalhe aqui, o fato de registrar a CAT, a Lei 8213, ela tem um objetivo, nós falamos alimentício. Ela surgiu exatamente porque um acidente acontecia, levava 10 anos para resolver, e a família do trabalhador e ele ficava sem fonte de renda. É esse o objetivo. Nós não estamos discutindo aqui culpa de quem. Essa palavra culpa é proibida pronunciar essa palavra na Lei 8213. Eu acho que fica mais fácil a gente falar assim, não quer dizer que quando você registra o acidente do trabalho, como a gente às vezes ouve por aí, ora, está assumindo a culpa. Culpa não é... Nós não falamos em culpa quando nós estamos caracterizando acidente de trabalho segundo o CESMIT da empresa, certo? Eu acho isso aqui um fator assim que vale muito destaque. Explosão de tubulação de gás próximo da orelha, eu vou resumir aqui, ó, teve um rebaixamento aqui na audiometria, né? Provavelmente depois vai rebaixar também, vai ser total aqui, né? Mas por enquanto está só condutiva, mas esse indivíduo, quer dizer, fator exterior, nós estamos percebendo, então, que não é só faca, um produto químico, uma explosão, como diz a NBR, né? Isso aqui pode também ter o mesmo efeito. Um trabalhador desenhista no seu local de trabalho, isso aqui a gente chama atenção, ele levou o estilete dele, ele não gosta do estilete da empresa, ele levou um estilete dele e cortou o dedo. Eu lembro que houve uma grande discussão, ora, a empresa disponibilizou a ferramenta, ele usou outra. Gente, isso aqui não interessa. Tem um fator exterior, se é dele, se não é irrelevante. Isso pode até interessar, eu não queria entrar muito em detalhes, mas não tem como escapar. Lá na frente, se caso judicializar um dia esse acidente, para o magistrado, ele vai querer saber se esse indivíduo não respeitou uma norma da empresa, uma orientação. Isso é outra história, para ele saber se houve culpa, se houve um dano, para ele reparar esse dano. Aqui, para nós, a palavra culpa é proibido. Não interessa se é dele ou se não é o estilete, é acidente do trabalho. Nós temos aqui uma crise hipertensiva de profissional de saúde. Ah, tá, o indivíduo teve uma crise hipertensiva, é caso real também, né? Após grave ameaça de paciente descontrolado. Gente, nós vamos lembrar que é lesão ou distúrbio. Uma crise hipertensiva é um distúrbio e merece sim ser considerada. Bom, fator subordinação.
eu fiz questão de colocar isso aqui, subordinação. Olha só, a Lei 82.13 fala para nós que para ele estar lá subordinado, sob subordinação, ele tem que estar pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Olha só, a CLT 43, nós estamos dizendo 1943, até hoje, né? Vigente, teve alteração, mas até hoje vigente, ela define o que é serviço efetivo. E diz para nós que é quando o empregado está à disposição do empregador. Atenção, aguardando ou executando ordens. Isso aqui vai dar uma diferença fundamental para nós aqui na frente. Olha só, então nós dizemos que para estar subordinado, ele tem que estar pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou em serviço efetivo, conforme a CLT, à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Observa só, durante o trabalho de manutenção mecânica, ao retornar do almoxerifado para buscar uma ferramenta, o trabalhador foi vítima de queda, escorregou numa poça d'água. E o curioso que é um fato real que eu ouvi de um setor do SES, olha, mas a função dele é dar manutenção mecânica, ele não estava dando manutenção mecânica, ele saiu do local, foi buscar uma ferramenta. Olha, ele está, quando nós voltamos aqui, ele está em serviço efetivo, aguardando ou executando ordens. Não interessa se ele não está efetivamente fazendo manutenção. Outro exemplo, fratura de membro inferior decorrente de queda de abacateira. Esse caso foi um caso muito interessante. O indivíduo faltava uns minutos para terminar o expediente, tinha um pé de abacate no local, ele subiu para apanhar um abacate, caiu e teve esse acidente, com fratura e tudo mais. À primeira vista, olha, mas o que esse indivíduo tinha que subir nesse abacateiro? Gente, a nossa pergunta é se ele estava subordinado? Sim. Havia um fator exterior? Sim, não há o que discutir. Certo? À disposição, aguardando ou executando ordens. Ele estava no final do trabalho, ainda estava subordinado até o último minuto, momento que ele passasse o cartão dele para sair, o ponto para sair do trabalho. Morte de trabalhador no setor de expedição decorrente de atropelamento por caminhão. Ah, tá. Isso aqui foi um caso, o trabalhador deu um tempo, não chegava a carga, ele deitou embaixo do caminhão para descansar e dormiu. E o caminhão saiu e realmente aconteceu. É um fato assim, bem triste, mas é um fato ocorrido. Isso é acidente do trabalho. E volto a lembrar, mesmo que alguém diga, mas ele não estava executando o trabalho dele. Ele estava aguardando ordens, certo? Fraturas múltiplas decorrentes de acidente de moto, quando voltava para o trabalho, da lá onde realizou compras, sem conhecimento ou autorização de saída dos superiores. Observa só, o indivíduo saiu do trabalho, na calada, foi fazer coisas de interesse dele e voltou. Só que ele não voltou, ele teve um acidente. Nesse momento que ele saiu da empresa, ele não teve autorização de saída, a AS, tão comum nas empresas, e um documento muito importante. Ora, ele, na verdade, esse caso aqui, ele não foi registrado acidente de trabalho, ele foi, quando voltou, a condição estava tudo normal, ele foi demitido por justa causa. É um fato e um jurídico robusto que fez uma defesa interessante. Olha só, foi um caso com muita maturidade do jurídico e o SESMIT da empresa. Acidente em supermercado com ferimento da... caiu da prateleira, caiu lá um objeto, bateu na face do trabalhador e cortou. É no local onde ele trabalha, só que era no seu dia de folga. Ele morava do lado do supermercado e foi lá com a esposa fazer compra. E aconteceu isso. Olha como é que o fator subordinação é importante. Ele estava, como ele trabalhava 8x6, o curioso é que ele poderia até, naquele dia que aconteceu, estar trabalhando, mas nesse dia ele não estava trabalhando, ele estava de folga. Então, não havia o fator subordinação. Logicamente, não é acidente. Observa, queda ao chão com fratura de osso da mão decorrente de ter tropeçado imóvel. Olha, gente, isso aqui é um fato muito interessante, uma corporação grande. O trabalhador voltou estava de férias, ele foi visitar os colegas da empresa, e brincando, conversando, etc. E aconteceu isso aqui. Ele estava no local de horário
no local de trabalho, no horário de trabalho, tudo igual. Só que ele não estava subordinado. Eu até chamo a atenção que não foi caracterizado acidente, nós vamos ver lá na frente, porque não foi detectado nenhum benefício da empresa, certo? Nós vamos falar já ali na frente, e não houve para evitar prejuízo para a empresa, ou seja, esse acidente aconteceu porque ele foi lá fazer uma visita fortuita e não foi caracterizado como acidente de trabalho, com muita sabedoria. Olha só, fraturas múltiplas de moto, trajeto... Ah, tá, esse aqui é um trabalhador que saiu, um caso parecido com o anterior, sem avisar ninguém, e foi comprar peças para a moto dele, teve um acidente grave, aliás, um acidente, assim, muito grave. Igual ao anterior, certo? Ele foi advertido, não foi registrado o acidente do trabalho, porque além de não estar subordinado, ele estava insubordinado. Ele saiu sem autorização de ninguém, são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia aí. Olha só, agora um nexo nosológico e funcional. Primeiro que nós começamos assim, gente, isso aqui é ato médico fechado. Né? Isso aqui é uma decisão médica. O nexo nosológico e funcional é um ato médico. Um indivíduo que teve um corte na mão esquerda, tal, produzido pela faca, etc. e tal. Olha só, o médico vai olhar para esse evento, olha, teve um acidente e bateu a faca contra a mão. Ele vai olhar para esse corte na mão, que seria até, de um modo geral, o legista é a pessoa mais indicada, né? Mas ele vai olhar e falar assim, olha, é um corte meio linear, está compatível com a faca, é possível, o nexo nosológico para mim é positivo. Não estaria, por exemplo, com essa faca que ele estava usando aqui, certo, de desossa, ele tivesse uma lesão de esmagamento geral da mão. Não é possível uma mão esmagada por uma faca, ou seja, é a plausibilidade. Ele vai olhar entre o acidente e a lesão e ver a plausibilidade. Existe? Sim, o nexo nosológico é positivo. Depois ele vai olhar, essa lesão ou distúrbio é capaz de produzir essa incapacidade? Sim, o nexo funcional está feito, certo? Então, esse é um ato médico fechado. Olha só, se tiver presente, né, o nexo é positivo. Agora, se tiver ausente, o médico não deve, de antemão, dizer, tá, ou faltou, ou está negativo, ou um dos dois, o nosológico ou funcional, eu vou colocar como negativo. Não, ele não deve fazer isso. Ele tem dois fatores a serem considerados que nós vamos entender com muita facilidade aqui agora. O fator legal e o fator prognóstico. Observa só, o que é o fator legal? Né? Nós temos fator legal que fala contra a caracterização do acidente do trabalho. Gente, agora eu peço muita atenção nesse artigo 19. Quando ele define, tem que ter dano ou incapacidade funcional. Então, se não tiver dano ou incapacidade funcional, a priori, o primeiro raciocínio é que não foi acidente do trabalho. Agora, observa só, para quem fica em dúvida ainda, a lei é mais incisiva. No artigo 20, ela diz assim, não são consideradas como doença do trabalho a que não produza incapacidade. Olha, gente, esse artigo 19 ou 20 leva muita gente a concluir de antemão, a lei me ampara a não registrar acidente do trabalho, que não teve dano e não teve afastamento. A lei me ampara isso. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. O que tem contra isso? O que fala a favor da caracterização? Olha só, a NR32, gente, nós temos um ordenamento jurídico. Começa com a nossa Constituição e vai chegando em outras normativas, portarias, enfim, ordem de serviço, né? Nós temos a NR32, ela é amparada pela Portaria 3214 de 1978. Olha só, onde ela está ancorada. Você vai subindo, você tem CLT, tem Constituição. Nós temos que respeitar as normas regulamentadoras, certo? E ela fala exatamente o contrário do que a Lei 8213 fala. Ela fala que quando envolve riscos biológicos,
com ou sem afastamento, deve ser emitida a comunicação de acidente do trabalho. Eu acredito que tenha juristas aí nos acompanhando. Ora, nós conhecemos uma coisa que chama antinomia legal. É uma briga que existe entre normativas legais. Muitas vezes é entre uma lei e outra, mas muitas vezes é entre artigos da própria lei. Observa só, o próprio artigo 21 da Lei 82.13, que bate o pé, diz que se não houver dano nem incapacidade, não é acidente do trabalho, ele fala que equipara-se ao acidente do trabalho aquele que exige atenção médica para a recuperação. A própria Lei 82.13 diz isso para nós. Nós temos uma portaria também que ela declara como uma notificação compulsória eventos vários. Entre eles, aqueles eventos de violências gerais, doméstica, violência sexual, tentativa de suicídio. Ele coloca essa aqui para nós com uma notificação compulsória. Olha a antinomia legal que cria para nós. Assim, nós dizemos que, para você, o fator prognóstico agora, o que é o fator prognóstico? O médico, ao olhar para um acidente, ele vai olhar, muitas vezes nós temos um acidente que praticamente nem gerou lesão, ou lesão que não deve nem ser levada em consideração, certo? E tem um bom prognóstico, não registra a CAT, o fator prognóstico. Há alguns anos eu fui convidado para falar num congresso para se estabelecer qual o limite. Caiu, já abre a CAT? Ou seja, o próprio fator prognóstico é aquele que vai definir isso. Já se for um prognóstico reservado e não um prognóstico bom, um prognóstico como anterior, vale a pena registrar a CAT. Olha a importância disso aqui para nós no nosso dia a dia. Observa só, um acidente biológico, uma técnica de enfermagem, a vítima, respingo de sangue nos olhos. Nós não conseguimos evidenciar lesão, distúrbio, não teve nada, enquanto ela lavava o ferimento de um paciente. Olha, de acordo, isso aqui, com um protocolo de acidente biológico, ele se enquadra num acidente biológico, e o acidente biológico se enquadra na NR32 como um evento de notificação compulsória. Olha só, mordedura de cão com pequena perfuração na mão direita. Mas isso aqui não está na NR32, mas ele exige atenção. Muitas vezes esse indivíduo já recebeu vacina anterior, como os profissionais da zoonose, nós temos que fazer titulação, ver como é que estão os anticorpos, nós vamos fazer o esquema 5, ou vai ter soro, mesma coisa que, olha, o carteiro, o cão lambeu a mucosa da boca dele, nem lesão teve, mas ele merece, exige atenção médica. Isso é um acidente do trabalho. Eu vou sugerir, nós não temos como discutir isso aqui hoje. Gente, mais um artigo nosso, se alguém quiser ler, está na web também, acidente de dupla espécie. É um artigo que nós tivemos muitas citações, já tivemos a felicidade de ser muito bem citados com esse artigo, como vocês vão ver, quem se interessar. Eu acho que vale a pena dar uma lida, dar uma olhada nesse artigo, certo? Porque é um acidente do trabalho que produz uma doença ocupacional, certo? Eu não vou ter como falar isso aqui hoje, porque o nosso tempo é muito curto, né? Muito bem. Aqui, um exemplo. Uma explosão de uma usina nuclear. Teve liberação de radiação, mas o indivíduo não ficou ferido. Não registra, não teve lesão nem distúrbio. Gente, olha o fator prognóstico disso aqui. A quantidade de radiação que ele recebeu, ele pode desenvolver tumores no futuro. Outra situação, trabalhador em estado de choque decorrente de ter triturado um morador de rua, isso aqui é verdade, trabalhando com aquele mini trator para parar a grama, e tinha um morador de rua e passou por cima desse morador e triturou esse trabalhador, uma situação assim, muito difícil. Né? Quer dizer, como é que esse trabalhador, ele mesmo trabalhador, não teve nada? Aparentemente, mas isso é um evento catastrófico. Nós sugerimos que deva ser registrado o acidente. Uma trabalhadora totalmente descontrolada pode ser estuprada, sem lesões físicas.
Gente, isso aqui é muito importante, a notificação. Leiam um acidente de dupla espécie, que eu acho que vai facilitar um pouco sobre isso. O fator prognóstico, olha como ele é. A gente diz assim, o mesmo evento ocorrendo em cenários diferentes, certo? O mesmo evento em cenário diferente produz situações, assim, conclusões diferentes. Uma mesma gotinha de água quente que cai no braço de uma jovem cozinheira que leva uma vermelhidão na pele, isso é uma lesão. Ora, mas isso não interessa para nós. Provavelmente, isso aqui, a partir de alguns minutos, você já até desapareceu. Nem atingiu camadas mais profundas, não tem o menor sentido uma coisa dessa. Agora, a mesma gota que caiu na pele dessa cozinheira jovem, e se fosse uma cozinheira de 60 anos de idade, diabética, hipertensa, obesa, portadora de varizes calibrosas em membros inferiores, né? Presença de úlceras em membros superiores, com história recorrente de úlcera, erisipela, etc. E tal. Será que não valeria a pena registrar esse acidente? Nós já vimos acidente com um risco simples na perna de um trabalhador visitando uma obra que nem chamava atenção, caprichosamente, ele era um diabético, acabou evoluindo para amputação de membro inferior. Ou seja, esse fator prognóstico é uma conclusão médica. Esse é um ato médico fechado, né? O médico tem que avaliar e usar todos os seus conhecimentos para concluir. É um bom prognóstico ou é um prognóstico reservado? Trabalhadora vítima de picada de abelha. Olha, nós temos uma picada de abelha que ficou vermelhinho e sumiu, aqui desapareceu. E nós temos uma trabalhadora que foi picada aqui, né, que começou com vermelhidão local, tontura, confusão mental, náuseas, vômitos, inchaço nos lábios, sofre. Nós estamos caminhando para pode ser um desfecho meio complicado isso aqui. Ou seja, tudo isso para mostrar que o fator prognóstico, isso aqui vai estar na mão do médico, para colocar se ele acha que é positivo ou negativo, um nexo nosológico e funcional. Um trabalhador em estado de choque, esse aqui nós já vimos ali anterior, tá? Gente, isso aqui está repetido aqui, viu? Tá. Certo. Olha só, o outro fator prognóstico aqui, acidente em mina de níquel. Todo mundo se lembra quando aconteceu aquele acidente no Chile, a gente ainda brincava, olha, todos deveriam, ao sair, quando eles saíram daquele buraco, né, abrir, olha, gente, lá é diferente, a legislação é completamente diferente, lá a previdência era mista, era capital privado, nem vou entrar em detalhe, mas se fosse aqui no Brasil, eu sugiro que abrisse uma CAT para todo mundo, certo? Porque aquilo é um evento catastrófico, mesmo que ele não tivesse qualquer lesão aparente, certo? Nós lembramos que no evento catastrófico, ele pode desencadear futuramente um transtorno eu vou só dizer assim, esse acidente lá do Chile, gente, quase 100% teve aquele quadro traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Quase 100%, ou seja, um evento catastrófico evoluindo para F43.1, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Então, é considerável, sim, que registre como acidente do trabalho. Nós vamos ver algumas situações aqui que chamam a atenção, assim, peguinhas da lei. Né? Ele fala que equipara acidente de trabalho. Olha só, trauma em joelho, ao escorregar, cair. O indivíduo escorregou no trabalho, bateu o joelho, mas aquele joelho, ele tinha estourado aquele joelho no futebol. Isso há um ano antes, 6 meses antes. Consolidou as lesões no conceito do INSS, ele restaurou a capacidade laboral dele, ele voltou a trabalhar. E agora ele caiu na empresa. Ora, a primeira impressão pode ser meio achar que, pelo fato de anterior ele ter tido um problema, isso não interessa. Nós lembramos que a concausa, a participação do trabalho,
nós vamos considerar como acidente do trabalho. Uma queda de altura, ora, luxação de ombro, o indivíduo caiu de uma altura e ele tinha uma instabilidade já antiga do ombro, ele caiu e luxou. Não interessa. Isso não faz sentido se ele já tinha isso ou não. Isso um dia pode interessar na justiça, lá na esfera civil, para o magistrado saber qual foi a culpa da empresa, enfim. Mas aqui, para nós, culpa, volto a dizer, essa palavra é proibida. Nós não podemos pronunciar isso aqui. Olha, um trabalhador numa loja, lá num shopping, isso são fatos reais, infelizmente, né? O indivíduo teve um desentendimento com a namorada, foi matar, foi lá dar um monte de tiro na namorada e feriu uma pessoa do lado, né? Nós temos lá, que ele fala para nós, agressão, sabotagem, terrorismo, etc. e tal, isso aqui é acidente do trabalho. Ou seja, aconteceu no trabalho, está subordinado, tem fator exterior, é acidente do trabalho. Vítima de fratura no crânio decorrente de soco de colega de trabalho, fraturou o crânio. Isso é acidente do trabalho. O agente causador, o punho, um soco, né? Não é difícil. Funcionário de companhia aérea agredida, isso é um fato realmente ocorrido, ou seja, pela mesma razão, é acidente do trabalho, um cliente nervoso foi lá e agrediu a trabalhadora. Vítima de fratura de osso da mão, gente, atenção, decorrente soco desferido em seu colega. O indivíduo, provavelmente foi aquele anterior, que deu um soco no outro, o soco pegou de frente, os colegas ortopedistas que estão aí, gostam de falar da fratura do pugilista, né, do quinto metatarso, esse indivíduo quebrou esse osso, isso aqui é acidente do trabalho. Lembra do que nós falamos lá, aqui não existe a voluntariedade, foi voluntário ou involuntário. Agora, curiosamente, esse caso aqui, que é um caso real, a empresa caracterizou como acidente do trabalho, certo? Logicamente que ele ia levar provavelmente mais de 15 dias, era um trabalho braçal, o trabalho dele, para voltar ao trabalho, mas a empresa demitiu por justa causa um robusto jurídico, junto com um SESMIT bem afinado, e isso é um fato resolvido há muito tempo, que não trouxe a menor consequência para a empresa. Olha só como é importante a gente conhecer, e foi registrada a CAT, olha só. Esmagamento da mão pela prensa, o colega do trabalho desligou a prensa, sem ver o sensor da prensa, e ele teve um esmagamento. Ora, alguém vai dizer assim, mas a empresa não tem culpa. Eu volto a falar, culpa aqui nós não temos sentido, não faz sentido. É acidente de trabalho. Mutilação do membro superior direito, ele mesmo desligou. Isso, pelo próprio acidentado, né? Lembra a questão da voluntariedade. Um dia, se ajuizar uma ação, provavelmente o juiz vai olhar e falar, se não houve causa, ele desligou porque ele quis, certo? Por causa própria, quer dizer, o juiz vai julgar a culpa para ver, junto com o dano, se tem indenização, etc., né? Reparar dano. Mas aqui, para nós, isso aqui é acidente do trabalho e ponto final. Pessoa privada de razão. Gente, isso aqui não é tão raro, né? Aqui, funcionária de zoonose é agredida ao adentrar um imóvel para o indivíduo que estava numa crise esquizofrênica, etc., etc. e tal, e agrediu. Isso é acidente de trabalho. Muito comum que a gente vê aqui um paciente surtado agredir um profissional de saúde. Isso é acidente de trabalho. Pessoa privada do uso da razão. Isso aqui está tudo previsto na Lei 82.13. Casos que a gente chega até a assustar, uma queda de raio, esse indivíduo não trabalhava, não era no alto do poste, numa empresa de energia ou mesmo de telefonia. Não, ele estava no escritório de trabalho. Caiu um raio e ele morreu, né? As condições fortuitas, desabamento, inundação, etc., força maior, isso também é acidente do trabalho. Ou seja, repetindo, se ele estava subordinado, tinha um fator exterior, é acidente do trabalho. Morte em afogamento, eu acho que vocês se lembram disso, em shopping, em dia de chuva, né, que rompeu uma parede, invadiu a água e matou um trabalhador afogado dentro da empresa. Isso também é acidente do trabalho. Nós chamamos atenção para a toxinfecção alimentar, gente. Isso aqui não é raro na empresa, né? No refeitório,
a pessoa vai, o número de pessoas come determinado alimento e apresenta uma toxinfecção alimentar. Ora, nós vamos lembrar, contaminação acidental do empregado não é só por mercúrio, por chumbo, né? Contaminação também alimentar. Vocês se lembram que as causas lá, ele citava salmonelas, isso aqui, agente ambiental, é um fator exterior. Nós chamamos a atenção que a toxinfecção alimentar é um caso que ela fica entre um acidente de trabalho e uma doença ocupacional, né? A ingestão é súbita, o indivíduo vai lá, come e é súbito, acabou. Agora, os sintomas vão manifestar devagar como doença. É uma situação meio híbrida, mas é acidente do trabalho, sim. Outra equiparação aqui, fraturas multilocal de trabalho. Ah, tá, olha só que fato fantástico. O patrão chega para o trabalhador e fala assim, na frente da sua casa, ali perto, tem uma ferragista, você compra uma ferramenta para mim que eu estou precisando, e dá o dinheiro para ele. Isso na frente de pessoas, as pessoas assistiram isso. E ele vai no dia de folga dele lá e é atropelado. Olha, ele não está em horário de serviço, em dia de serviço, muito menos no local de trabalho, fora do local de trabalho, mas executando ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa. Isso é acidente do trabalho, certo? Isso aqui realmente é algo que a gente chama atenção. Outra situação aqui. Vítima fatal, isso aqui é um fato acontecido realmente no estado de São Paulo, o indivíduo, depois do expediente dele, a empresa começa a passar por incêndio, ele vai ajudar, certo? Só que chega lá, desaba e parede, e esse indivíduo morre no trabalho. E alguém diz, ora, mas ninguém mandou ele ir lá, mas a lei prevê para nós, assim, na prestação espontânea de qualquer serviço ou empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, certo? Isso aqui é, sim, acidente do trabalho. E gera uma situação tão confusa no dia a dia. Nós dizemos um acidente que ocorre lá numa partida de futebol, promovido pela empresa, o indivíduo tem lá um sinistro qualquer, que foi uma fratura do osso do pé. O uniforme exibia a logomarca da empresa. Nós vamos dizer assim, ora, não fica difícil de raciocinar que proporcionava proveito para essa empresa. Afinal de contas, a propaganda na camisa é o que banca os times grandes aí. E alguém pode pensar, olha, eu não me conformo com isso, eu não registro. Não está muito errado. Nós usamos essa frase que nos acompanha há tantos anos, eu gosto muito dela. Gente, onde a lei silencia, todos sentenciam. Nós não temos nenhuma situação parametrizando isso aqui. Isso é uma sugestão de raciocínio, certo? Que uma marca, uma logomarca na camisa de um time de futebol traz proveito para a empresa. Se o jurídico achar que não registra, que assim seja. Que não registra, porque nós não temos também legislação que parametriza isso aqui. Outra situação, acidente, não fica dúvida, a caminho do hotel, o indivíduo está fora da cidade. Ele é um viajante, vendedor, está a caminho do hotel. Eu pus isso aqui porque eu já ouvi discussões assim de cliente da gente, ô Lenzo, nós vamos considerar isso como acidente de trajeto ou trabalho. Gente, não existe trajeto ou trabalho. Está a viagem, saiu de viagem, é acidente. Nós vamos considerar como acidente de trabalho. Não existe aqui a condição de trajeto e é um acidente típico, né? Por equiparação até, né? Vítima de atropelamento, tá, durante aperfeiçoamento profissional. Isso é muito comum, né? A empresa banca um aperfeiçoamento, um curso para um trabalhador, e ele tem um acidente, isso é acidente do trabalho. Bom, os clássicos nós temos aqui de trajeto, eu estou controlando a nossa hora aqui para sobrar um tempo para a gente conversar e discutir. Olha só, vítima de atropelamento por moto no trajeto de trabalho para casa. Bom, esse aqui é um clássico, né? Olha uma pessoa que tem alternância de moradia, um trabalhador, um garoto que fica 3 dias com o pai, por ser mais próximo da academia, 2 dias com a mãe, próximo do curso de inglês. E alguém, olha, desviou o trajeto. Será? Se alguém discordar também aqui de mim, eu não tenho um argumento. Onde a lei silencia, todos sentenciam. Mas eu acho que isso aqui gera uma habitualidade, existe uma plausibilidade.
Acidentes ocorridos entre dois vínculos empregatícios. Quem acompanha a gente há muito tempo, antes do INSS definir isso assim, nós já sugeríamos isso, que o acidente de um trabalho para outro, ele tem que ser considerado acidente de trajeto, porque alguém vai dizer assim, mas um acidente de trajeto, eu estou ouvindo um vazamento de voz. Mestre, eu queria fazer um questionamento sobre esse trajeto. É oportuno agora? Espero por concluir. Como? Rogério. Rogério, eu já concluo. Aí você poderia anotar para nós a dúvida e apresentar no final, pode ser? Tranquilo, eu já tenho ela bem clara. Tá? Aguardo o senhor concluir. Obrigado, doutor. Ah, pois não. Olha só, os acidentes de trajeto, nós temos situação, como nós estamos aqui, e de um trabalho para outro, quando alguém vai dizer assim, olha, mas ele teve um acidente, vai registrar 2 CATs, né? Que daqui para frente, nós vamos até mais falar no e-social, tal, notificação por lá, mas vamos considerar a CAT ainda, olha só. Gente, quando essa CAT chega no INSS, ele não vai receber, não existe 2 benefícios no INSS, né? Não existe, ele vai registrar uma CAT, o INSS vai descartar uma. Mas observa só, ele tem que ter os direitos trabalhistas nos 2 trabalhos. Ou seja, o artigo 118, estabilidade, tem que ser recolhido, o fundo de garantia, os 2 têm que registrar esse acidente. Hoje, o INSS já faz isso aí para nós, né? Isso aí ele já, no manual de perícia lá, não me lembro bem qual o texto deles, eles já contemplam essa situação, que deve sim ser registrado. Tá, um trabalhador que teve acidente, muito bem, ele foi de moto e ganha passe de ônibus. Gente, Casa Trajeto lá diz, independente do meio, ele não tem que explicar. Olha, mas ele foi, eu dei um modo seguro para ele foi no modo inseguro. Nós estamos começando a nos remeter à culpa. Culpa não parametriza benefício da Lei 82.13. Aqui não tem culpa, eu volto a dizer isso mais uma vez, certo? Vítima de ferimento de assalto, uma lanchonete, aguardava o retorno para casa. Aqui vem a plausibilidade, né? Olha, esse indivíduo estava fazendo o que numa lanchonete? Se estava chovendo. Aí vem a dificuldade do setor do SESI, em especial do Nexet. Alguém vai dizer, mas ele estava realmente, o que quer dizer? Onde a lei silencia, todos sentenciam, né? Sem BO. Eu dou um exemplo aqui, que é um exemplo melhor que eu encontrei nisso. Um trabalhador que, ao sair da empresa, na frente de todos os colegas, ele sobe na moto e tem um acidente. Só que ele não quis registrar o boletim de ocorrência, porque ele não tinha documento, IPVA não estava pago. Por isso, nós vamos deixar de registrar isso aqui. Eu não acredito que esteja correto. O BO é um documento importante, sim, mas ele não pode ser um argumento per si excludente. Isso não pode ser, certo? Eu acredito que não seja uma coisa correta. Um acidente de... Olha, tá, o trabalhador, isso foi um fato interessante. Ele mal sabia dirigir, como é que funcionava? Deixa eu ver isso aqui. Não, esse aqui tá. É um caso parecido com o anterior. Tá, mesma coisa, ele beneficiou, ele foi não foi de ônibus, foi com outro meio. Mais um caso aqui, tiros disparados em sua residência para o trabalho, tá? Atropelamento do percurso, um grande atraso de horário decorrente da greve metroviária. Gente, hoje a gente diz assim, o SESMIT, nós temos um Google que nos diz, ele tem 3 possibilidades de ir para o trabalho. Vamos supor, a pé, de carro, de moto, de ônibus, sei lá, de metrô. Você calcula a pior situação, né? E delimita um tempo para ele. Um percentual a mais daquele tempo, você pode considerar ou não? Sim, mas toda regra que você fizer, mesmo baseado no Google, no quanto por cento do trajeto que ele descartou, você pode criar parâmetro seu, mas não é amparado por lei, né? Lá simplesmente fala casa-trabalho, trabalho-casa. Não contempla essas nuances, esses detalhes.
Pedreiro, tá. O pedreiro foi uma necessidade fisiológica, saiu, foi procurar um cantinho para tirar água do joelho, não é isso? Decorrendo, tá, dentro do buraco, tá, e pisou e teve lá um acidente, né? Olha, considerado exercício do trabalho também, as condições de necessidades fisiológicas, certo? Olha, agora, tem uns casos aqui que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho neles. Descarte em caso de trauma de joelho. Observa só, o indivíduo teve um trauma de joelho em partida de futebol, dia, horário de folga, ele já tinha previamente acidentado no trabalho. É o contrário daquela situação anterior. Ele teve um acidente no trabalho e o joelho teve uma consequência grave e consolidou, conforme o conceito do INSS. Voltou a trabalhar normal. Certo? Agora ele está jogando futebol no domingo e, num acidente com data, hora, local definido, ele estourou esse joelho novamente. Aqui fala para nós que não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho de acidente de outra origem, certo? Ou que se superponha. Ou seja, são casos de descartes de acidente do trabalho. Mais um caso aqui, luxação de ombro durante a natação no domingo, seu dia de folga, esse trabalhador teve um acidente, de trabalho, caracterizado como tal. Ou seja, ele teve um acidente também que luxou esse ombro no trabalho, só que agora aconteceu um acidente típico no clube, ele não estava subordinado. Isso aqui também não é acidente do trabalho. Ergonomia e acidente típico, eu gostaria de dar um destaque nisso aqui agora. Né? Esse livro nosso de ergonomia integral, que saiu agora há pouco tempo, ele dá um destaque muito grande nisso aqui. Quantas vezes nós percebemos um trabalhador, casos de travamento da coluna, dor súbita, muitas vezes ele é içado pelo corpo de bombeiro. Ele é içado. Aquilo é uma incapacidade imediata. Eu não estou falando de lombalgia, doença que aparece insidiosa. Não. Começou de uma hora para outra. É um evento com data, hora e local definido. Esse caso, por exemplo, esse é caso real, nós fomos avaliar, aplicamos a equação do NIOSH, deu um LI de 4, ou seja, muito acima, eu não vou entrar em detalhe da economia, mas deu um índice, um alto risco para ter acontecido isso, e vocês se lembram que a NBR lá, o agente ambiental, ele cita inclusive movimento corporal, tudo isso é um agente exterior. Outro caso aqui, luxação do ombro. Só que observa só, esse caso, ele teve uma luxação do ombro e ele já tinha lesões nesse ombro recidivante, ele luxava esse ombro, certo? Só que o dia que ele teve isso aqui no trabalho, nós fomos avaliar o que ele fazia. Se foi porque, imagina, um indivíduo que está numa condição trabalhando, vai coçar as costas e luxa o ombro, cadê o fator exterior? Eu tenho que achar um risco. Agente ambiental é uma coisa, risco é outra, né? Eu tenho que identificar um risco ambiental. Se eu avaliar que ergonomicamente é uma atividade, como se diz, um movimento usado em atividade de vida diária, coçar as costas, isso não foi acidente de trabalho. Agora, esse indivíduo foi pegar um objeto e nós aplicamos o critério de Murigard e ele alcançou o grau máximo. Foi uma força considerável, razão pela qual ele luxou esse ombro e nós consideramos. O que mostra para nós, gente, ergonomia nós temos que conhecer. Acho que a nossa área tem que ter um bom conhecimento na higiene ocupacional e na ergonomia. Se vocês me permitem, eu gostaria até de divulgar, reforçar o nosso curso de ergonomia aplicada ao trabalho. Aqui tem um QR Code, quem se interessar, aponta para cá, tem um telefone aqui pela FAMERP, o nosso curso, né? Ele é um curso reconhecido pelo MEC, é um lato sensu, né? Quem se interessar, eu gostaria de divulgar e no final eu vou ter esse QR Code aqui novamente, e eu acredito que a direção aí que está cuidando para nós desse webinar vai mandar para vocês também esse QR Code, o telefone para a pessoa com quem vocês vão falar. Quem resolver fazer o nosso curso de ergonomia é muito bem-vindo.
Olha, o profissional da nossa área que conhece a ergonomia, ele fica mais seguro, ele vai mais longe, nós sabemos disso. Fica uma sugestão, tanto para quem quer fazer análise ergonômica com objetivo prevencionista, quanto o objetivo também pericial, né? Nós vamos abordar os dois lados, mas eu não vou entrar em detalhe. Quem se interessar, vamos ter um prazer em recebê-lo, né? Olha só, eu deixei um descarte de legítimo acidente do trabalho para uma pergunta que sempre existe. Alenzo, mas então tudo que acontecer no trabalho, se você tiver a equação atendida, existe lá um fator exterior, existe uma subordinação, todos são acidente do trabalho. Eu gostaria de mostrar um caso que foi vivenciado por nós também, certo? Um trabalhador, ele teve a perda de um dedo decorrente de trauma numa guilhotina no seu trabalho. À primeira vista, isso aqui não há o que discutir, isso é um acidente do trabalho. Mas, aquela história da rádio peão, ele contou que no dia anterior, ele estava, parece que num boteco, né? E comentou que ia produzir aquela perda, e etc, etc e tal. Ele leu que ele tinha naquele dedo, o INSS daria um benefício para ele, etc, 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 etc e tal. Muito bem. Aí, a empresa foi procurar, pegou as testemunhas. Quando foi conversar com o trabalhador, ele acabou confessando o fato, que ele provocou a perda, certo? Olha só, foi um caso assim, único que eu percebi. E esse caso não foi caracterizado, e eu gostaria de destacar uma frase desse grande jurista, o Cavalieri, que diz: ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Foi um dos únicos casos que eu vi que era um legítimo acidente do trabalho, porém, foi por uma torpeza desse trabalhador. Ele, quer dizer, isso aqui está citado no livro do doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, que eu achei fantástico. Foi um caso que não foi caracterizado. Certo? Eu gostaria só de falar nesses minutos finais agora, gente. Toda vez que você estiver diante de um acidente de trabalho, estiver com dificuldade, mapeia, localiza sua dúvida na equação do nexo causal. Você está com dúvida no nexo etiológico? É no nosológico ou é funcional? Geralmente, quando você identifica a dúvida, você vai perceber que ela se desfaz. Ela não é tão complexa como você imaginava. A nossa equação do nexo causal tem esse objetivo de facilitar, né? Dizemos que a Briacati é algo transdisciplinar, não é nem de engenharia de segurança, nem medicina do trabalho. O SESMIT, que está escrito na NR4, né? Por onde o patrão se manifesta, não é isso? Olha só, nós usamos um sistema de gestão, quando nós fazemos treinamentos em empresa, que a engenharia de segurança investiga o nexo etiológico e, no fim, ele conclui se é positivo ou negativo. A medicina do trabalho, separadamente, avalia o lado dela se é positivo ou negativo, o nexo nosológico e funcional. E um terceiro, que pode ser, isso aqui é um cargo que o consenso é feito por profissionais alternantes, geralmente fica 6 meses pessoa fazendo, para ele até lapidar o seu conhecimento. Ele olha o nexo da engenharia de segurança, medicina do trabalho. Se não tiver dúvida, ele já conclui ele mesmo. Se tiver dúvida, ele volta no lado que gerou, que ou foi negativo, ou foi inconclusivo. E aí, o consenso registra Abracate ou não Abracate, né? Nós fazemos esse treinamento corporativo. Eu até sugiro, os colegas que estão assistindo, se quiser sugerir, gente, o link que nós vamos deixar depois do webinar, passar para o seu jurídico da empresa, para o setor de benefícios, gestores, né? Passa, eu acho importante as pessoas assistirem esse webinar, talvez possa ajudar, né, a esclarecer essas situações complexas do dia a dia. Falar aqui, dizer o meu muito obrigado pela paciência, que nós já estamos aqui mais de 1 hora falando, né? E de nos ouvir. Volto a dizer, quem se interessar pelo nosso curso de ergonomia, está aqui o QR Code, o telefone com quem vocês podem falar, é o Anderson que vai atender, essa pessoa simpática que está com a gente aí também, né? Muito agradável, eu tenho certeza que vai receber vocês muito bem.
E aqui, agora, eu encerro a minha fala e deixo só para perguntas. Doutor, Rogério, o questionamento que eu queria formular é a questão do parágrafo que foi inserido no artigo 58 da CLT, que acabou, em tese, teria acabado com um acidente de trajeto, na medida que ele consagrou que não é considerado tempo à disposição do empregador. Como é que o senhor vê isso? Olha, o parágrafo segundo foi inserido no artigo 58 pela reforma trabalhista. Tá, vamos lá. O que nós temos hoje na Lei 82.13, nós tivemos acidente de trajeto por um decreto, um ato executivo, certo? Foi excluído como sendo acidente do trabalho. Isso gerou uma série de dificuldades. Eu não sei se a Rosilane está até presente, até fiz uma palestra no CFM por causa disso. Pessoal, isso que você está dizendo, começa o nome, por favor? Rogério. Rogério, olha só, isso aí começou, Rogério, as empresas, o primeiro fato foi, até antes disso, quando tiraram o FAP, que o acidente de trajeto ele não caracterizaria mais, não impactaria no cálculo do FAP. Segundo, um magistrado, ele deu uma sentença e, no final, ele citava que o acidente de trajeto, assim como os acidentes que não geravam afastamento ou com um tempo inferior a 15 dias, que não deveria ser registrado. Quer dizer, foi uma tremenda confusão, porque, na verdade, esses dois eles só saíram do cálculo do FAP, mas a Lei 82.13 continuava contemplando, sim, essa situação. Aí veio esse decreto agora no governo atual, que o acidente de trajeto passou 3 ou 4 meses sem ser acidente de trajeto. O executivo excluiu. Só que não foi votado, voltou à condição normal, e se nós olharmos na Lei 82.13, lá no artigo 21, está lá, você vê cortado, que ele deixou de ser, e agora voltou de ser. E eu acredito que a Lei 82.13, ela é soberana, né? A Lei 82.13, ela continua contemplando como acidente do trabalho. Então, a minha opinião, Rogério, sim, o acidente de trajeto continua sendo caracterizado como sendo de trajeto. Tá? O senhor está referindo à medida provisória da liberdade econômica, né, que excluiu, e aí ela teve o seu discurso não votado e não foi aprovado. E acho que é a medida provisória 977, se não me falo a memória, de 2020. Isso mesmo. É que a grande dificuldade, eu fui executivo de recursos humanos, sou advogado, hoje trabalhista, é que o acidente de trajeto ele é difícil de materializar, né? Por exemplo, é muito presente nas segundas-feiras, do jogo de futebol, da atividade pessoal, que o empregado, quando chega para trabalhar, e tenta construir esse caminho. Por isso, o meu aspecto é muitas vezes nebuloso, né, a caracterização do acidente de trajeto. Né? E a empresa não deu causa para isso. Acho que é inequívoco que se a empresa deu causa por ação ou por omissão, ela tem que responder. E, inclusive, eu entendo que até o 118 deveria majorar não mais 2 anos, se tiver perda, né? Mas, no caso do acidente de trajeto, a empresa tem que assumir o ônus dos 12 meses, e me parece uma heresia e uma ilegalidade, até frente a esse conflito, a antinomia que o senhor falou há pouco. Aí, né? Nós temos uma legislação trabalhista que declara que as horas de tíners não existem mais, ou seja, acabou. Segundo, que não é horário de exposição, logo, com o seguinte, né, o silogismo básico não poderia ser acidente. Aí a discussão, qual é a hierarquia maior? A CLT, que é uma legislação especial, ou a norma especializada, né, que é o caso que o senhor referiu aí, 8.213, do artigo 118. Né? Mas merece reflexão, já havia até pareceres, até posicionamentos de desembargadores de TRTs nesse sentido, que teria acabado, mas, como o senhor disse, não prosperou, né? Acabou morrendo isso no nascedouro. E isso que você colocou, Rogério, é muito importante. O Rogério, que é advogado, gente, na área trabalhista, quer dizer, o nosso trabalho em conjunto com o jurídico é algo fundamental. Ou seja, a investigação no acidente de trajeto, ela deve ter um alto rigor, nós dizemos, ela tem que ser muito bem investigada, né? Porque ela pode ter desdobramentos.
mesmo que não impacte no FAP, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas ela pode ter desdobramentos, porque, Rogério, se for uma situação, o indivíduo teve um acidente, tudo bem, mas se é um carro fornecido pela empresa e esse carro não tinha manutenção, pneu careca, enfim, eu estou dando exemplos assim absurdos, quer dizer, já quando vai para a esfera trabalhista, que o juiz vai olhar para o Código Civil e para o dano, ele vai olhar a culpa dessa empresa. Então, a questão do acidente de trajeto não é algo tão... Não é algo... Hoje, as pessoas às vezes têm a impressão, não, isso não é mais importante, não impacta no FAP. Não, senhor. Isso é o que o Rogério está dizendo. Isso pode trazer consequências gravíssimas para o empregador. Ele deve ser investigado como um acidente típico, tipo, ou seja, típico, dentro do local e horário de trabalho dentro da empresa. Ou seja, ele tem que ser avaliado com a mesma seriedade. Isso que o Rogério está dizendo aqui para nós. Obrigado, Rogério. Só mais um exemplo, doutor. Se eu estou caminhando na rua, tem um buraco, eu torço o tornozelo, eu posso responsabilizar o proprietário da residência por se omitir em relação a isso, né? Mas, em paralelo, eu vou também ter o direito de ter um acidente de trabalho. Então, só para... Eu confesso, eu trabalhei em recursos humanos 40 anos, como diretor de recursos humanos há mais de 25 anos, e sempre foi um questionamento, e sempre orientei as áreas de segurança do trabalho que fossem muito minuciosas na análise e no relatório para cruzar as informações e verificar se efetivamente é um acidente de trabalho de trajeto. Muito obrigado, doutor, e boa noite. E só para dizer, comprei seu livro aqui, ó, me prestigiei já. Ó. Muito obrigado por nos prestigiar, Rogério, pela presença também, viu, amigo? Você abrilhantou muito o nosso encontro, tenho certeza, viu? Sua câmera está fechada, doutor Nancy? Ué, eu posso olhar aqui, deixa eu ver. Espera um pouquinho aqui. Ah, tá aqui. Abriu? Agora, ok. Opa, desculpa, então eu fechei sem querer. Não é para não expor o pijama de bolinha, não. Hoje todo mundo trabalha em home, né? Oi, gente, mas eu deixo a pergunta, fica à vontade. Eu reservei sempre para a gente perguntar e discutir. Vamos agora aprender juntos. Vou fazer uma pergunta, professor, aqui da Renata Tavares. Ela pergunta: empresas exigiam BO para caracterização do acidente do trajeto. Isso é correto? Olha, Anderson, essa pergunta eu respondo com uma frase que eu acho fantástica. O Rogério, para nós, médico de trabalho, engenheiro de segurança, advogado, eu brinco muito assim: tudo que você afirmar como gestor, como operador responsável por SST, tudo que você afirmar, antes de afirmar, pergunte para você, onde está escrito? O Rogério, isso para ele bate forte. Se você não souber onde está escrito, não fale que você pode estar falando tremenda bobagem. O BO é importante? Sim, ele é importante, é sugerido. Nós pegamos os manuais do INSS, é sugerido, nós temos lá. Agora, ele não pode, por si só, ser um fator excludente. Não registrou o boletim de ocorrência, não é acidente do trabalho. Ele, por si só, não se sustenta com isso, né? Nós temos uma grande quantidade de eventos que não tem boletim de ocorrência. E hoje nós sabemos quer dizer, o correto, a nossa sugestão, é que faça, sim, um boletim de ocorrência. Isso a empresa deve orientar, fazer, mas como único fator, você pode, numa peça inteira, analisar todo um acidente e, entre eles, o Anderson, falta um elemento que é o BO, ele pode ajudar a corroborar você descartar como acidente do trabalho. Agora, como fator único, não está escrito em legislação nenhuma que ele exclui o acidente de trabalho, certo? Então, eu gosto de repetir essa frase, né? Toda decisão nossa, pergunte onde está escrito. Se você não sabe, procura primeiro saber realmente se aquilo está correto. Rogério, fica à vontade. Se quiser falar para nós... Só para contribuir, doutor. Eu assessoro o sindicato de negociação, o que eu fiz? Eu coloquei dentro da convenção coletiva, né, alguns requisitos que são razoáveis, de bom senso, para materializar. A partir da 611A, negociado prepondera por esse lado. Então, se conceituou
algumas situações que podem somar para caracterizar o acidente de trabalho, até para suprir essa lacuna legal, né? Vou lhe dar um exemplo de uma experiência que eu já tive, que a gente teve que checar no pronto-socorro. A profissional saiu do local 22 horas, às 5 da manhã ela veio ter um acidente de moto com o namorado, no sentido da residência. Se a gente não tivesse buscado o boletim de ocorrência de entrada no pronto-socorro municipal, nós não teríamos conseguido descaracterizar o acidente. E a família ingressou com uma ação indenizatória, querendo a caracterização do acidente. Por isso a importância do técnico de segurança, do engenheiro, e ter uma área de segurança do trabalho bem ativa, né? E que possa buscar a verdade real. As empresas não querem se omitir e caracterizar o acidente. O que não pode é caracterizar acidentes que não são verdadeiros, que são inverídicos. Isso aí, que é esse o nosso objetivo no final, né, Rogério? Ou seja, não caracterizar acidentes ilegítimos e deixar de caracterizar acidentes legítimos, porque não é só o trabalhador prejudicado, a empresa está gerando passivo para ela, né? Ou seja, passivo é algo que você consegue prever, você calcular. Agora, quando você nem sabe da existência daquele passivo, quer dizer, isso na empresa é uma coisa complicadíssima, né? Realmente, né? Ou seja, esses critérios, olha, amarrar essas situações em acordo coletivo, como o Rogério está falando, são ferramentas fantásticas, né? Eu acho que quem ouvir isso aqui, essa sugestão do Rogério vai ter, somente que trabalha em empresa, o Rogério, com um jurídico menos robusto, vai levar essa sugestão, com certeza. Gente, fica à vontade, pode perguntar. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Quando o funcionário, nesse caso que o senhor falou, demissão por justa causa, por uma fratura, né? Esse caso que o senhor comentou, ele deu um murro, quebrou o dedo e foi mandado embora por justa causa. Como fica se ele é encaminhado para fazer exame médico demissional? Certo. Olha, só que esse exame médico, muitas vezes a justa causa, ele nem passa no setor médico. Essa é a minha Isso dúvida. Não é obrigatório fazer. Oi? Isso aí. E mesmo que o médico colocar que ele está inapto por qual causa? Pela fratura, etc, tal, isso acaba por até corroborar, dar mais munição, vamos dizer assim, para o jurídico. Foi essa situação que aconteceu em um outro local, de um trabalhador, fez uma situação mais ou menos parecida, sabe? Nesse caso do soco da mão, ele nem passou pelo setor médico. A empresa registrou, fez o registro, pegou o raio-x, colocou tudo lá e demitiu, foi uma demissão sumária. Lógico, foi uma empresa com um jurídico robusto, com um SESMIT bem aliado. É uma situação que eu estou entendendo, você que deve ser médico do trabalho, né, Argemiro? E se chegar para mim, o que eu vou colocar? Sim, exato. Você está com a fratura na mão, eu colocaria inapto. Exato. Certo? Ele não poderia ser demitido. Agora, a demissão dele é uma demissão sumária. Ele está sendo demitido por... Ele sobrepõe essa condição. Ou seja, é uma briga quem comprou, não foi o médico, foi a empresa através do seu jurídico. O jurídico documentou bem e tomou a decisão. Entendeu, Argemiro? Ela não era um fulcro dela. Então, o importante até seria orientar a empresa para nem encaminhar para fazer o demissional. O ideal é que nem precisasse fazer, certo? Isso, ou se fizesse, para caracterizar melhor, para definir melhor, você ter aquilo bem documentado, que aquela fratura foi decorrente de um ato dele de agressão, ter agredido um colega. Mas, enfim, o fulcro da questão não é médico. E o colega pode ficar até à vontade de colocar lá inapto, não tem problema. Certo? Sim. É uma situação que o jurídico sobrepôs, né? Essa situação que eu estou contando aqui é um fato real também. Isso já tem anos, décadas, posso dizer, e que sem quando o caso se resolveu, certo? Não houve passivo, não houve nada disso. Ok, obrigado. Doutor, se eu tivesse orientando, eu não emitiria a CAT. Eu encaminharia a justa causa pela agressão, né? Mas porque aí tem aquilo que o doutor trouxe.
fica um ponto de... Ele não passou pelo exame admissional, logo ele está inapto ao trabalho, isso poderia potencializar, depois de uma ação futura, até a própria reintegração dele. Princípio não autoincriminação. E aí, na verdade, quem causou, né? A relação causa e efeito. Quem causou a lesão foi ele que se tomou uma iniciativa intempestiva e agrediu alguém, né? Aí vem a discussão, isso é acidente? Não, só no conceito que o senhor trouxe mas analisando do seu ponto de vista fático, né? Tem um conjunto de questões que tem que ser refletidas se é um acidente típico ou é uma situação anômala, né? Do seu ponto de vista legal, né? Eu até entendo a posição do Rogério, embora eu pense um pouquinho diferente, Rogério, que eu sou bem mais textual aí. Eu acho assim que existia a subordinação, existia um fator exterior, quer dizer, o fato aconteceu. Agora, nós sempre, quando a gente pensa na Lei 82/13, ela restringe a uma condição, né? Que ela é bem definida, a Lei 82/13. Mas eu entendi, vocês entenderam o que o Rogério falou, né, como advogado, que isso aí poderia ser até um tiro no pé futuramente. Né, uma CAT emitida, alguém poderia dizer, olha, tem um 118, tem estabilidade de 12 meses, e tudo bem. Aí vem as dificuldades, o ponto de vista, e nessa época houve essa discussão também, Rogério, sabe? Que no final, o colega que foi contra, no final, o jurídico convergiu para uma decisão, entendeu? Sabe? O grande problema, doutor, que esse trabalho não existe paridade de armas, né, entre reclamado e reclamante. Então, num contexto, boa parte dos juízes, aí, dependendo da discussão, iam analisar, iam julgar que houve um acidente, porque nós temos um conflito de novo entre a norma trabalhista, o 482 da CLT, e a norma previdenciária, né? De novo, temos esse conflito de decisões diferentes. A agressão, mesmo fato, está no 482 ali, né? Isso aí. Então, quer dizer, só enriquece a discussão, né, Rogério? Só nos enriquece. Gente, à vontade. Nós pudermos. Vamos lá, eu não sei se a Ariane prefere perguntar, mas ela escreveu aqui. O professor poderia apresentar, por favor, como está sendo abordado a CAT para teletrabalho? Olha, eu quero fazer um comentário interessante. Eu não sei se tem eu não estou vendo os participantes aqui, mas eu tive o prazer, até a honra, de fazer uma palestra para um pessoal aqui em Ubatuba, em São Paulo, onde o pessoal reúne regularmente. Lá é aquele festival previdenciário, né? Onde tinha juízes, embargadores, etc. Eu acho que eu era o único profissional médico de trabalho que lá estava presente, né? E eu já tinha feito a minha fala. Quando eu terminei, uma juíza que estava apresentando, ela me abordou exatamente por isso, né? Sobre essa situação, que ela tinha ouvido a minha fala. Eu já, nesse momento, já não era mais o palestrante, eu estava assistindo, e pediu minha opinião, e isso que foi perguntado por quem, o Anderson? Quem que fez essa pergunta? Foi a Ariane. Ariane, olha só. Então, hoje, o home office, para a gente caracterizar ou não, eu vou ter que entrar um pouquinho na ergonomia, Ariane, sabe? Nós temos que entender o que é posto de trabalho e o que é célula de trabalho, que está muito bem descrito nesse livro meu de ergonomia integral. Quem nos der a honra de fazer o curso vai conhecer isso com detalhe. Pensa só, posto de trabalho tem uma origem militar, né? Você pensa num local, aquele indivíduo trabalhando no local como um check-out de supermercado, que está lá todo dia ali trabalhando. Agora, pensa no posto de trabalho de um viajante internacional. Eu vou chutar o pau da barraca. Hoje ele está em São Paulo, daqui a 2 dias ele está em Londres, depois ele está em Paris. Quer dizer, descreve o posto de trabalho desse indivíduo. Olha o grau de dificuldade que nós temos para isso, né? Aí nós temos o conceito de célula de trabalho, que é um conceito mais apurado, certo? A célula de trabalho, nós consideramos um trabalhador realizando um trabalho em um determinado momento, certo? Que o posto de trabalho, ele não diz tudo para nós. Vou te dar um exemplo. Você tem um posto de trabalho onde não tem risco ergonômico assim importante, numa linha de produção,
Muito bem. Você coloca um indivíduo lá com 1,40 m, entrou na cota um quadro de nanismo, e o indivíduo com 1,95 m. 1,95 m, ele vai começar a ter dor na coluna, porque ele tem que abaixar para alcançar a peça, para ver. E o baixinho vai ter que levantar os braços, pode ter epicondilite lateral, tendinite, etc. O mesmo posto de trabalho, gerando situações diferentes, o que nós chamamos de risco, é um risco diferenciado. O que é isso? É um risco introduzido ou exacerbado por um trabalhador por uma particularidade sua, certo? Então, quando a gente fala de posto de trabalho, é muito pouco para caracterizar. Nós temos que considerar como célula de trabalho. Aí, agora... a Ariane, né? Nesse momento, Ariane, olha o que acontece. Se ele está trabalhando no trabalho dele, lá onde, dentro da empresa ou na casa dele, vai ser um fato irrelevante. Você vai avaliar os dois de modo igual, certo? Olha, ele tem um quadro de Mahler-Dorsch, vamos supor, ele tem um quadro de Mahler-Dorsch. Você, para estabelecer esse nexo, você vai avaliar se na casa dele ele apresenta os riscos ergonômicos. Não interessa se ele está na casa dele, se ele está em home, se ele está no trabalho. O conceito de célula de trabalho, gente, não é fácil explicar. Eu botar São Paulo dentro de Uberlândia, onde eu moro, porque não cabe. Eu não consigo falar isso de maneira tão simples em tão pouco tempo. Mas leia sobre célula de trabalho, que ela vai te ajudar a compreender perfeitamente, estabelecer nexo causal em doença ocupacional, acidente de trabalho, no home office. Né? Leia que você vai entender melhor o que eu estou dizendo para você, certo? Então, você considera como célula de trabalho, facilita o seu trabalho, certo? Você vai perceber que não é tão diferente. Eu diria assim, é um pouco meio complexo, porque aí já começa a misturar. Você já diz assim, olha, eu não tenho essa autoridade toda sobre o ambiente laboral no home, esse indivíduo está na casa dele, eu não tenho essa autoridade toda sobre ele, que a gente tem no trabalho. Ora, nós já começamos a inferir culpa. E a Lei 82.13, o Rogério, que eu tenho certeza, se ele fosse falar isso para nós, ele ia deitar e rolar nisso. Ela tem um fim alimentício, a Lei 82.13. Ela não tem esse objetivo de culpa, vamos dizer assim. Né? Então, para você avaliar um sinistro laboral em home office ou no trabalho oficial dele, no local de trabalho, se você olhar como uma célula de trabalho e não posto de trabalho, você vai ter um parâmetro muito mais seguro e confiável, certo? Não sei se eu consegui tirar um pouco a sua ansiedade. Vamos para a próxima? Pois não? Flávia, um colaborador passa mal, sofre uma queda e bate a cabeça. Em seguida, sofre convulsões e vai a óbito. Abre a CAT? Olha, a primeira pergunta eu não tenho dúvida, certo? Porque bateu a cabeça, certo? Agora, a dúvida que fica para nós, porque eu tenho um fator exterior. Agora, para dizer se a morte foi causada por uma crise epiléptica, Anderson, é isso? Um colaborador passa mal, sofre uma queda e bate a cabeça, em seguida sofre convulsões e vai a óbito. Ah, tá. Olha só, essa convulsão pode ter sido de um acidente vascular mesmo que ele teve, não é raro, não é isso? Teve um sangramento, lá uma hemorragia cerebral e faleceu, certo? Aí é algo difícil você dizer. Primeiro que registra a CAT, eu não tenho a menor dúvida, certo? Agora, a causa mortis, ou seja, né, que vai ser o grau de dificuldade para a gente no final. Mas a pergunta se foi mais modesta, mais simples, se registra a CAT? Sim, registra a CAT, sim, sem dúvida nenhuma. Teve o fator exterior, né? Tá ok, aqui se encerraram as perguntas. Tranquilo, gente? Bom, gente, eu queria agradecer a todos pela participação, quem ficou até aqui, né? E sugerir mesmo os colegas que sugiram esse link aí que talvez possa
possa ajudar tanto você no dia a dia, quanto a empresa que você trabalha, ou o cliente seu, né? Sugere o link, de repente você pode ajudar a um serviço de SESC para a gente errar menos, a gente trabalhar com um pouco mais de conforto. E encerrando, meu muito obrigado a todos, o Rogério por estar ativo até agora com a gente, muito obrigado a todos, gente. Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, parabéns pela palestra. Um abraço, Lenço. Tudo bom. Muito obrigado pela gentileza. Excelente palestra aí, Lenço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigado, gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Boa noite. Boa noite.